você que acompanha agora o nosso encontro sobre a Palavra de Deus. Nós hoje vamos falar sobre as línguas bíblicas. Veja que a língua, que é uma coisa muito importante no nosso dia a dia, a gente nem se dá conta de que tão natural nosso falar que a gente não percebe o quanto ela condiciona o nosso modo de ser. Veja que nós somos de língua portuguesa, viemos de Portugal, mas quem vem de uma região como aquela, onde a Bíblia se formou, todas aquelas línguas como o árabe, as línguas da África do Norte, as línguas do Oriente Médio, todas elas tiveram uma raiz comum. As línguas que vieram do ramo semita é o nome dado para todas aquelas regiões que estão ali em volta de Israel, o lugar onde a Sagrada Escritura se formou. É, portanto, dali que a gente começa a ver que as línguas se formam, o acádico, o ugarite, o cuneiforme, que foi a primeira forma de escritura que nós conhecemos. É dali, então, que aos poucos vai se formando um jeito de escrever meio quadrado, meio estranho, que é formado assim pelas línguas hebraicas. Digo hebraicas porque foram muitos os dialetos que ao longo dos séculos foram se formando. Mas vejam só, a língua hebraica formada já naquele período em que a escritura começou a se formar, é já uma língua desenvolvida a partir do comércio, a partir das cartas que os reis trocavam uns com os outros. Mas em determinado momento da história, esta língua se torna uma língua escrita e o povo começa a colocar, portanto, as suas histórias, as suas lendas, os seus contos, as suas fábulas, também as suas parábolas, as suas histórias de vida, os seus provérbios, as suas canções, as suas orações. Tudo isso vai começando a ser colocado por escrito em hebraico, a língua do povo de Deus, a língua do povo da Bíblia. O tempo passa e essa língua hebraica também vai se tornando modificada por aqueles povos que, em sua volta, vão dominando o território. É quando, portanto, a língua aramaica vai substituindo o hebraico, substituindo na língua falada acima de tudo, na família, porque afinal o comércio, a partir dos persas, povo que falava o aramaico, começou, portanto, a se fortalecer, a tal ponto que o hebraico deixou de ser a língua tão falada. Por isso que os últimos livros da Bíblia são escritos em aramaico, até que, com a chegada dos gregos, o Novo Testamento traz, portanto, uma nova forma de se expressar, o grego. É a língua grega, portanto, aquela em que nós encontramos os escritos de Jesus do Novo Testamento, os evangelhos, as cartas de Paulo, tudo aquilo que se refere a Jesus está escrito em grego. E aquilo que se refere à tradição antiga do povo, em hebraico e aramaico. E assim as línguas bíblicas, hebraico, aramaico e grego, formam, portanto, esse conjunto cultural no qual a Bíblia foi sendo formada, gerada ao longo de milênios. Foram quase 2-3 mil anos de formação para que a Bíblia pudesse chegar onde chegou. Por isso que a presença das línguas bíblicas, de modo variado, expressa também algo da cultura que gerou. A cultura hebraica, a cultura dos povos que colonizaram Israel, como os persas e os gregos, deram origem ao que hoje nós conhecemos. E é por isso que você também pode pensar como a sua língua, como a nossa língua, interfere na maneira da gente se expressar. Pense nisso.